Boa tarde, pessoas lindas. Boa tarde, pessoa linda. Vamos começar mais um Poste Vila Cast aqui hoje. Nós temos a honra de trazer aqui o nosso cineasta, Rodrigo Grota, aqui da cidade de Londrina. Ele vai contar um pouquinho sobre o projeto da Mostra Godard, que vai começar agora no dia 22 de julho, neste sábado, e vai até dia 19 de agosto, todos os sábados, às 15 horas, aqui no Espaço Vila Rica, que são os seguintes filmes, gente, presta atenção. Acossado, de 1960, Desprezo, de 63, O Demônio das 11 Horas, de 1965, Alphaville, também de 65, A Chinesa, 1967. Uma realização aqui do Espaço Vila Rica e da produtora Quinopus, né? Também promove em Londrina com o apoio da Cinemateca, da Embaixada da França e do Instituto Francês, a Mostra Godard. Programação com homenagem ao realizador franco-suíço Jean-Luc Godard, composto por versões restauradas de 5 dos seus clássicos, que foram esses que eu citei acima, né? Muito bem. As sessões haverá sempre um debate depois, né, com o nosso cineasta Grota e alguns pesquisadores de cinema e de artes visuais que vão ser mediados pelo Grota. Bom, um prazer ter você aqui, Grota. Prazer, Simone. Reencontrar agora no podcast. Você viu junto só? Na frente das câmeras e tal. Sim, no Dramática, né? Vamos Dramática. voltar logo também, né? Tô com Tá saudade. fazendo 5 anos agora o Dramático, olha só. Parece que foi ontem, né, Grota? Como o tempo passa, né? A gente fazendo Sun Shepherd, lembra? Sun Shepherd, lembro. Full for Love. Full for Love. A gente fez, na verdade, a gente fez 5, né? A gente fez... Depois teve outros textos dramáticos, e aí a gente fez as cenas, que a nossa cena foi Instruções para a Abertura do Segredo. Foi isso. Era você, o Johnny Garcia e o Rafael Guedes. Isso mesmo. Ai, que legal. 2018. Saudade agora deu. Você tá bem? Tudo certo? Tô bem. Estamos trabalhando e tal, e agora com Godard em Londrina, né? Você Dá viu? um ânimo. Legal, né? Vamos falar um pouquinho sobre os filmes. Eu não sei, eu acho que vai rolar uns spoilers, né? Ah, sim, eu acho que nesse caso nem tem problema, viu? Falar como termina o filme. Mesmo? Não é o mais importante saber como termina, assim, é mais a questão da linguagem do filme. Tá. Então, assim, no caso da Mostra Godard, sempre houve, né, essa ideia de trazer para Londrina mais filmes do Godard, porque é um cineasta que é muito conhecido, mas pouco difundido, assim. Aham. Né? Eu até brinco assim, muita gente sabe o nome dele pelaquela música do Legião Urbana. Eu lembro que eu sabia quando era criança, nos 80, mas nunca viu exatamente um filme dele, porque não passa na TV aberta. E lógico, hoje em dia passa na TV a cabo e tal. Mas dificilmente você encontrava até em locadoras de Londrina. Eu lembro que tinha pouquíssima coisa, muito difícil. Eu lembro que eu comecei a ver os filmes do Godard no final dos anos 90, por meio de um amigo que gravava do Eurochannel, começou a passar ciclo de cinema europeu, daí gravava e me prestava as fitas cassetes. Sim. No cinema, a primeira vez que eu vi foi em 2001, Elogio do Amor, no filme que ele tinha feito, já mesclando um pouco, acho que cinema digital. Eu vim em São Paulo, porque não veio para cá. Daí eu lembro que, possivelmente, o primeiro que passou em Londrina, agora eu não lembro se foi exatamente no Contura ou no Ouro Verde, talvez o Nossa Música, o filme dele fez sucesso em 2005. E por 10 anos eu fui coordenador da programação da Mostra Londrina de Cinema. Né? Certo. Em 2011, a gente passou o filme Socialismo, foi um dos grandes filmes do Godard na fase final de sua carreira, um filme de 2010. A gente passou encerrando a mostra. Em 2012, daí a gente conseguiu 4 cópias do Godard, incluindo 3 que vão passar agora. Só que eram cópias em película, em 35mm. Então tinha Alphaville, O Demônio das 11 Horas e O Desprezo, em película. E também tinha Uma Mulher, Ana Karina. Então, esses 4. E agora, a Embaixada da França no Brasil começou a fazer essa promoção desde abril dessas cópias restauradas em DCP, que é o formato digital. Sim. Né? Muitas vezes o público vê a palavrinha DCP e fala, o que é isso? O que é isso? Conta pra gente. Sabe que é digital, né? Sim. Mas é um codeczinho que a indústria convencionou já faz mais de 10 anos para poder passar os filmes no suporte digital, né? Então é um empacotamento do filme ali. Uma forma de proteger o filme de pirataria e tal, e passar em salas de cinema. Então esses filmes foram restaurados com legendas em português, e daí a Embaixada Francesa tem promovido, então, em algumas cidades no Brasil, essa exibição. Se eu não me engano, Londrina talvez seja a primeira cidade do interior a exibir. Olha que legal. Filmes, né? Isso é bem legal. Sim. Né? E daí a nossa ideia foi botar na ordem de estreia, né, dos filmes. Então começa o Acossado, um filme que revolucionou assim, o cinema naquele contexto, naquele período, começo dos anos 60. O Godard, ele faz parte de um grupo de realizadores que também eram críticos de cinema. Certo. Então ele nasce em 1930, começa a realizar filmes no começo dos anos 50. Ele chegou a ter passagem pelo Brasil nos anos 50, muito rapidinho, do Rio de Janeiro, assim, e tal. Ele começa a escrever para algumas revistas de arte, até que ele vai para a Cahiers de Cinema, que é a revista mais importante da
cultura cinematográfica francesa dos anos 50 e até hoje, né? Que foi o início da Nouvelle Vague. E o início da Nouvelle Vague. Uhum. E o que era essa nova onda, né? Nouvelle Vague? O cinema francês dos anos 50, ele estava consolidado num sistema industrial muito assim de adaptações de obras teatrais ou da literatura e produção em estúdio, com grandes vedetes do cinema francês da época, assim, astros, atores, atrizes e tal. Sim. O Truffaut, o Godard, o Jacques Rivette, o Claude Chabrol, o Éric Rohmer, todos esses críticos que depois também seriam realizadores, eles achavam que esse cinema de qualidade francês era um cinema muito longe da vida real da França do dia a dia. Né? Isso, de certa forma, está em sintonia um pouco com o sentimento que os jovens daquele período têm no pós-guerra. Sim, né? sim. Se pensar que o rock também surge nesse contexto também, né? Nos Estados Unidos, tal, no pós-guerra, tal. Então é uma geração que quer também ter o poder de poder contar suas histórias da sua forma. Sim. Né? E daí eles começam a fazer filmes utilizando técnicas que são totalmente contrárias ao cinema mainstream do período. No Acossado, fala que assim, ele fez um filme antes, né? Um longa antes, Tempos de Guerra. No Tempo de Guerra é seguido do Acossado, logo depois, mas o primeiro longa Foi é logo Acossado. depois, O que ele tinha feito eram os curtas. Os Tinha curtas. feito alguns curtas, mas não tinha ainda feito um procedimento estético tão radical quanto o Acossado. Ah, né? sim, sim. Mas o Acossado, ele filma nas ruas de Paris, por exemplo, sem ter aquele procedimento mais tradicional de uma produção, ir lá, parar a rua, figurinistas e tal. Ou se não pedir assim, direito de imagem para as pessoas que estão na rua. Você joga os atores ficcionais no meio da multidão e vai filmando a galera ali. Eu vi que ele tinha, em vez de trailer, ele ia de cadeira de rodas, filmar, né? Sim, ele usava procedimentos, por exemplo, para ter uma câmera fluida no set. Isso. Daí tem o Raul Cotard, que é o diretor de fotografia, vai numa cadeira de rodas, ele vai empurrando para ter um movimento sensacional. fluido e tal. É uma invenção genial, né? Para o cinema independente. Né? Genial. Então, assim, o Acossado é um filme que fleta com o cinema narrativo policial, porque tem uma história do Jean-Paul Belmondo que acaba cometendo um assassinato, é perseguido pela polícia, encontra uma namorada dele, que é a Patrícia, que é uma estudante americana que está na França, que é lindamente vivida pela Jeanne Sebag. Linda. Né? No filme ela está esplendorosa. Assim. Maravilhosa. É o grande papel da vida dela. E o filme, ele, apesar de ter essa premissa de ser um filme policial, no fundo é um filme de um gênero meio mesclado, assim, porque você começa a ter esse fiapo de trama policial, dele fugindo da polícia, mas daí, por exemplo, eles estão conversando e daí, de repente, começa a ter uma série de citações literárias, assim. Vem um trecho do livro Palmeiras Selvagens, do William Faulkner, que o Godard estava lendo. Daí vem um trecho de uma obra de filosofia. Daí, de repente, um ator quebra a quarta parede e fala para a câmera. Sim. Né? Então, o Godard, ele era muito adepto de um método que o Brecht tinha já adotado no teatro épico, já um pouco antes dos anos 50, de você também ter uma forma diferente do que seja só a narrativa dramática. Sim. Né? Então, no teatro épico, você meio que tentava mostrar para o público que, olha, isso aqui é só uma peça de teatro, tá? Não é vida real, tal. Então, era uma narrativa anti-ilusionista. Né? O cinema clássico, que o Godard e os outros nomes da Nouvelle Vague estão lutando contra, é um cinema no qual eles querem que o público acredite que aquilo que está acontecendo é real. Né? Que a fórmula mais sintética é a suspensão da descrença. Né? O público vai lá, começa a assistir o filme, se envolve emocionalmente com os personagens e acredita tudo acontecendo. E então você não fica perguntando assim, será que e tal. Se o filme for verossímil, for muito bem amarradinho, você acredita em tudo. Certo. Né? Daí esse cinema que começa a ser feito pela Nouvelle Vague, mas também é derivado de outros diretores, tal. Por exemplo, o Orson Welles tinha feito já o cinema moderno com o Cidadão Kane em 41. Certo. Daí o outro passo para consolidar o cinema moderno foi o Rossellini com Roma Cidade Aberta em 45. E daí todo também o neorrealismo italiano e tal. Então, assim, é uma soma de várias conquistas estéticas dos anos 40 até o começo dos anos 50, que daí, quando chega nessa geração de críticos de cinema, que também são realizadores, você tem uma coisa muito sólida, que é esse ataque ao cinema clássico e que é daí a consolidação do cinema moderno, que o Acossado talvez seja também uma das mais belas sínteses, assim. Porque, ao mesmo tempo que ele é um filme todo fragmentado, você tem, por exemplo, às vezes uma sequência sendo filmada num carro. Certo. Né? Daí a personagem da Hansenberg olha para o Jean-Paul Belmondo. Numa montagem tradicional, você teria plano contra plano, tal. Mostra a Hansenberg, mostra o Jean-Paul Belmondo, os diálogos, tal.
e teria uma continuidade temporal. O que o Godard faz? Ele começa a inserir uma série de jump cuts, que seriam pulos na narrativa, elipses, sem te deixar claro por que está acontecendo isso. Que já acontece muito depois que o Godard fez isso, já americano. Sim, os clipes, por exemplo, da MTV, da geração dos 80, Tudo são era todos baseados nessa fragmentação da imagem e tal, certo. Né, da montagem. Mas aquele período dos anos 60 era considerado um erro, então, jump cut. Achavam que era erro de gravação. Porque se você, por exemplo, está fazendo um filme, daí você mostra assim, nós dois estamos conversando, uma câmera está em você, uma está em mim. Tá. Se daí vai uma para você está falando, daí de repente corta para você, quase na mesma posição, falando outra coisa e tal, o público fala assim, ué, erraram aí. Estranho, passou um tempo que eu não vi, ou é porque não foi para ele dar resposta, alguma coisa ficou estranha. Sim. Então, o público estava acostumado já com a linguagem do cinema clássico. Sim. Quando vem esse cinema que começa a provocar o espectador, no fundo ele quer causar uma consciência no público de que, olha, isso aqui é um filme, está sendo feito com um grupo E a de quebra da pessoas. quarta parede, quando o personagem olha para a câmera, também chega aqui, né? É uma forma de falar assim, olha, a gente está fazendo aqui um filme de ficção, né? E a gente sabe que você está aí no cinema vendo Tô te filme, vendo. né? Legal. Tem isso, né? Então, o Acossado, ele ficou marcado muito por essas atitudes, assim, de ruptura com a linguagem mais clássica. Tem uma trilha sonora também lindíssima, que embala a trama policial. Tem o desempenho dos dois atores, que é fantástico, né? Do Belmondo e da Jean Seberg. Tem também essa questão metalinguística do cinema, porque... Volta e meia, esses diretores que também eram críticos celebram o cinema nos seus filmes, né? Sim. Porque se a gente for pensar, o cinema surge, né, como a gente conhece hoje em dia, em 1895. A câmera que filma em película e tal, e a própria convenção da sala de cinema, né, em Paris, tal, 1895. Então tem a geração dos realizadores dos anos 20, que provavelmente nasceram antes do cinema ter sido criado, tal. E tiveram outras profissões, talvez, antes de ser diretor de cinema. Depois tem a geração dos anos 30, 40 e tal. Essa geração que nasce, por exemplo, Godard nasceu em 30. Então ele é uma das primeiras gerações que nasce já tendo uma espécie de história consolidada do cinema. Né? Quando ele começa a ver os filmes da Cinemateca, dos anos 50, a gente tem mais de 50 anos de tradição de filmes. Então ele já pode saber a que corrente que ele vai se filiar, a quais diretores ele quer seguir. Assim, explica um pouquinho, Grota, sobre a metalinguagem para as pessoas. A metalinguagem, quando você está num discurso dentro de uma obra de arte e tal, que você fala dessa própria arte, dessa própria linguagem durante a narrativa. Certo. Então ele está fazendo um filme, né? Se fosse uma obra clássica, a gente não ia falar de filme. Estamos num filme fazendo um filme. Apresentar os procedimentos criativos do filme ali diante da câmera. A gente ia sempre tentar manter essa ilusão de que você está vendo a vida representada por um filme. Isso. Na metalinguagem, você quebra essa ilusão. Você mostra assim, estamos fazendo um filme, tal. Então estamos falando também da linguagem pela qual a gente faz esse filme. Fantástico, né? sim. Daí o Godard faz isso também maravilhosamente no filme Como uma Mulher. Ele mostra, por exemplo, um diálogo da Ana Karina com outro ator, só a partir de capas de livros, assim. Eles pegam uma capinha de livro, fazem assim gente, e tal. Então, ele é muito criativo nessas soluções visuais e ele adota muitos recursos de quadrinhos e da pintura no cinema, assim. Ao ponto de ele inserir também palavras de uma maneira muito constante nos filmes, a ponto do aspecto gráfico das palavras, né, do design, virar quase também um elemento tão importante quanto os outros elementos da linguagem do cinema, assim. Sim. Né? Ele brinca com os slogans, graficamente representados no filme. Por exemplo, quando ele faz Viver a Vida, com a Ana Karina, também ele fala que é um filme dividido em 12 atos. Ele vai apresentando o nome desses atos, tal. Então, desde o começo também, ele gosta de inserir a questão da palavra dentro da imagem. E, curiosamente, o último filme que ele realizou, o último longa, de 2018, chama Imagem e Palavra. Imagem e Palavra, olha só. Que meio que resume a obra dele. E daí, nessa fase dos anos 60, ele estava fazendo uma média de 2 longas por ano, né? Ele faz esse primeiro que faz muito sucesso financeiramente também, Acossado. Depois ele faz alguns filmes que não tiveram tanto sucesso financeiramente, mas daí vem o convite para fazer o Desprezo. Sim, que daí já foi com produtores, né? Produtores com mais grana tal, e também trouxe a Brigitte Bardot, que era a principal estrela do cinema francês da época. Sim. E daí tinha esse encontro, né, dos dois, assim, nossa, Godard vai dirigir Brigitte Bardot, né? Como que vai ser isso e tal? Baseado no romance de um escritor italiano, Alberto Moravia. Foi filmado na Itália e tem a presença também do Fritz Lang, que é um diretor clássico do Metrópolis. Que faz ele mesmo no filme. Faz ele mesmo no filme e tal. Então, novamente, é um filme discutindo também a linguagem do cinema e o futuro do cinema, né?
E o Desprezo daí é uma coisa meio maluca, porque é um filme que, assim, ele é lindamente fotografado, em cores. É em cores, né? Em É um cores. dos primeiros dele em É um cores? dos primeiros dele em cores. Ele tinha feito, se não me engano, antes só Uma Mulher, Uma Mulher. Uma Mulher, que é Uma da Mulher. Karina. E daí tem o Desprezo. Mas eles são quase do mesmo ano. Quando o filme é do mesmo ano, às vezes eu me confundo se um foi lançado o outro antes ou não, sabe? Sim. Porque tem essa questão de ser do mesmo ano. Mas o Desprezo, ele consegue fazer com recursos já um pouco melhores que outros filmes anteriores. Tem o Michel Piccoli também, que é um ator francês também muito maravilhoso. bom, né? Tem o Jack Palance, que é um ator americano que faz uns filmes meio western B, faz o vilão, assim. Ele faz um produtor americano. E daí, no Desprezo, o Godard começa a aprofundar uma espécie de, sei lá, de premissa, de linguagem dele que tem uma trama ali, mais ou menos, tem uma ação dramática, mas tem vários momentos no filme que parece que ele promove um esvaziamento dramático, assim. Parece que o filme está patinando, você não sabe para onde está indo. Assim. E a primeira sensação que você está vendo, quando você assiste, nem sempre é um prazer, assim, porque ele quer justamente também... Desconfortante. Causar esse desconforto, assim. Esse lance de... o cinema narrativo agradava o público burguês. Então, esse cinema moderno, ele vai questionar o público burguês que vai às salas de cinema. Que não deixa de ser, né? O público que consegue pagar o ingresso dos cinemas e tal, seria um público mais burguês. Mais burguês, né? Então, essa postura política dele também, de fazer filmes com essa narrativa, é um pouco para provocar esse público. Sim. Né? E quem vai ver um filme da Brigitte Bardot? É um filme que está acostumado a ver a Brigitte Bardot nos filmes mais comerciais, né? Sim. Que ela faz. Teve uma conversa, acho que foi uma entrevista que eu estava vendo do Godard, que o repórter ainda perguntou para ele assim, então... você aproveitou a nudez da Brigitte Bardot, mas aí falaram que ele tinha que fazer isso, os produtores, né? Tinha que ter no começo, no meio e no fim. A Brigitte Bardot nua, né? Sim, sim. E ele falou que só deixou a princípio no começo porque eles não eram apaixonados, né? O casal. Os personagens, sim. Não estavam tão apaixonados no decorrer do filme, É um né? filme sobre uma relação que vai sendo, eles vão se distanciando. E daí o Michel Piccoli faz um roteirista e ela tá ali na relação... cada vez mais assistente dele e tal. Agora, mas como que é esse negócio do produtor falar assim, olha, mas a gente quer isso, 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 aí o diretor chega lá e não faz? Daí cabe ver se o produtor vai aceitar, né? Porque, assim, o final, né? Se o filme é financiado pelo produtor, geralmente ele tem a última palavra do corte final do filme. O produtor? O produtor. Mas aí, às vezes, você também quer um diretor como o Godard, que vai trazer prestígio artístico para o seu filme. Às vezes, no contrato, você dá ao diretor a questão da última palavra, sobre o último corte. Certo. Né? Então, daí o produtor também fica de mãos atadas, se ele deu o último corte para o diretor. Uhum. Porque nem todo diretor toparia, às vezes, fazer um filme que não tivesse direito a dar o corte final. Né? Né? Porque é essencial a questão da montagem para o diretor, né? Sim. Ali que ele vai estabelecer uma série de relações do filme e tal. Sim. E o Desprezo, daí... Então, tem essa questão que ele lida pela primeira vez com uma atriz muito conhecida do público, né? Traz o Fritz Lang também, daí um personagem icônico da história do cinema já. E faz um filme que, ao mesmo tempo que é muito bonito em cores, ao mesmo tempo tem na sua, pelo menos no seu roteiro, narrativa dramática, uma coisa muito estranha, assim, porque o filme parece que vai se desconstruindo, assim. A gente vai ver aqui no cinema, na tela grande, como é interessante ter esse mergulho, assim. É um filme até que eu brinco que, assim, é mais gostoso, às vezes, rever do que ver pela primeira vez, assim, porque é bem realmente chocante e tal. Certo. Né? Daí o Godard, depois do Desprezo, do Viver a Vida, Uma Mulher, Mulher, ele se torna, talvez, o cineasta dessa geração Nouvelle Vague com mais preeminência ali entre os críticos franceses e tal. Ele deixa de escrever para cair de cinema, se dedica só à vida de realizador, né? Então ele para de ser crítico e se dedica só à direção. Só à direção. E começa a fazer muitos filmes. Ele tem toda uma carreira muito, muito prolífica, assim. Você vai ver desde o começo dos 50 até agora. Ele faz 22, mas o último longa de 2018, ele fez mais de 100 filmes. Entre longas, curtas. Tudo bem que uma série de filmes são muito curtinhos. Ele fez como sketch, assim, por exemplo, um festival convidou para fazer a vinheta de abertura. Daí ele faz, sabe? Sim. Ou ele faz uma carta a um curador. Tanto que os trailers dele já são uma obra-prima, né? E os trailers também são muito lindos. engenhosos, muito inventivos. Ele foi talvez um dos primeiros diretores a prestar atenção como era importante editar o trailer também. Sim, né? sim. O Orson Welles tinha feito um pouco isso antes lá também, mas o Godard faz isso sempre. Ele chegou também a editar trailer de outros diretores. Acho que ele editou um filme do Bresson, que ficou lindo também, do Muschettes. E tem essa questão que eu falei para você também da importância do design das palavras. Da parte gráfica do filme também. Sim. Que é muito legal, né? Ótimo. E daí, eu até trouxe alguns livros também para mostrar algumas coisas do Godard, mostra pra gente. Né? Então, assim, no Brasil, talvez o
primeiro a ter sido lançado foi esse aqui, ó, que foi uma compilação de textos do Godard. Tem entrevista com ele também. Legal. Que o Luiz Rosenberg Filho, que é um cineasta do Rio de Janeiro, lançou em 86, nos anos 80. Dá para encontrar na estante virtual, não é um preço muito caro e tal. E é bem legal porque tem uns textos raros do Godard, assim, eu super recomendo. Ah, que bacana. Aqui, né? Do Godard mesmo, escrito por ele, esse foi o primeiro que eu comprei na vida. Comprei acho que em 98. Há 25 anos, olha só. Introdução à Alma Verdadeira. História do Cinema. História do Cinema. É uma série de palestras que Godard dá, se não me engano, em Montreal, no final dos anos 70. Ele foi convidado para dar um curso sobre história do cinema. Daí, esse livro são as transcrições dessas palestras. Geralmente, ele passava um filme que ele fez e 2 ou 3 filmes que inspiraram esse filme que ele fez. Perfeito. E daí tem a conversa com o público, seus estudantes de cinema e tal. E daí ele faz as comparações e tal. É bem legal esse livro aqui. Até hoje eu dou uma relida assim, em algumas partes. Ah, que delícia. É bem legal. Para quem gosta do Godard, crítico de cinema, ele era um ótimo crítico de cinema. Fazia uns textos muito bons, assim. Uhum. Às vezes escrevia com pseudônimo, no começo como Hans Lucas. Hans Lucas? Depois ele Ah lá, começou a Lucas. assinar, Hans Lucas. depois ele começou a assinar como Jean-Luc Godard. Mas aqui tem uma compilação que está no original em francês, de textos que ele fez para a Cahiers de Cinema. Né? Eu tenho uma versão também em inglês também que ele fez, que foi a versão que eu tinha encontrado antes. Tal, né? Legal. Para quem gosta de ler os roteiros também dos filmes, né? Infelizmente não saiu, acho que quase nenhum roteiro do Godard em português no Brasil. No Brasil a gente publicou muita coisa do Bergman, acho que eu talvez seja o diretor desses independentes que mais tem roteiro publicado, o Fellini saiu alguma coisa também, mas do Godard não. Mas tem esses 5 em espanhol, né? E que saiu em espanhol, e aqui, desses 5 filmes, tem inclusive o Acossado e também a Chinesa. Também, adorei a capa. né? É bem legal, né? Bem legal. Então, é uma coisa também que quem curte estudar cinema francês desse período, Nouvelle Vague, Godard, às vezes vai encontrar muita coisa em literatura espanhola. Espanhola. Porque na Espanha e também na Argentina eles têm costume muito de publicar e tal, e acaba tendo mais coisas do que em português. Do que em português. Em português, eu acabei não trazendo, não cabia na mochila aqui e tal, mas também saiu um catálogo dessa matéria portuguesa, só da fase do Godard dos anos 80 até os anos 2000, assim. Ah, que bacana. Que é bem legal também. Né? Super. E esse bonitão grandão aí? Esse bonitão aqui, ó, é um livro que foi organizado pelo Alain Bergalat, que daí mostra o Godard trabalhando, ó. Nossa, set, lindo, tal, né? lindo. Tem foto, já começa com a Jessebeg no Acossado, né? Maravilhosa. Tem um roteiro do Acossado aqui e tal. Tem fotos dele trabalhando no set com os atores, com a Ana Karina, que foi uma das primeiras musas dele nos anos 60, né? E daí o Alain Bergalat vai comentar filme por filme, né? Mostrando como que era o trabalho do Godard no set. O Godard não era conhecido muito por fazer muitos takes das cenas, assim. Às vezes fazia um take só e já estava valendo. As filmagens eram rápidas. Sim. Né? Até eu vi uma entrevista com um professor de cinema francês que ele fala assim, Nouvelle Vague, curiosamente, eles eram diretores muito econômicos, assim. O Godard, geralmente, acabava o filme no prazo que o produtor deu, assim, não filmava mais e tal. E falou que até que tinha um outro diretor, que é o Eric Romer, que chegava até a devolver dinheiro. Jura? Filmava mais rápido do que estava previsto. Que super... Olha só. Que doideira, né? Doideira. E essa fase dos anos 60, o Godard faz muitos filmes que ele tinha... Que linda essa foto. Uma espécie de fiapo... Ana Karina. Lindo. Uma espécie de fiapo de roteiro, assim. Tinha algumas páginas tal, e daí, às vezes, ele... notava umas coisas em livros, levava para os atores lerem e tal, né? Também improvisava. No Acossado tem uma cena linda de improvisação da Jessebeg com o Belmondo na cama, assim, eles conversando e tal, que é bem legal. Daí ele editou e deixou rolar. E deixou rolar, né? E ele era, bom que você fala de editar, ele era um ótimo montador. Talvez seja o melhor montador da segunda metade do século XX da história do cinema, assim. Não dá pra gente ignorar que no começo do cinema, o melhor montador de todos é o Eisenstein, que é o pai da teoria da montagem, do cinema soviético e tal. Quando ele faz o Caçado Potemkin, o cinema soviético, ele inventa a linguagem da montagem muito nesse período dos anos 20, né? Ele meio que aprofunda, assim, aquilo que o cinema americano tinha começado nos anos 10, os russos meio que aprofundam de uma maneira, assim, fantástica. E o Godard também bebeu muito nos russos, nos soviéticos e tal. Certo. Mas ele daí dá um passo adiante na montagem dos anos 60. E por quê? Porque ele começa a fazer filmes em que, às vezes, a música entra não para causar uma emoção no público, né, ou para ilustrar uma emoção dramática de uma cena, e sim para causar uma ruptura, assim. Por exemplo, no Demônio das 11 Horas, tem uma cena que o Jean-Paul Belmondo e a Ana Karina estão num carro, né, e o filme todo eles estão meio que em fuga, assim, estão viajando pro interior e tal. E daí o carro tá parado,
como seria uma cena clássica realista? Você teria com um carro, uma câmera e acompanhando a paisagem ao fundo, né? E o carro em movimento. Ou na lateral, né, da janela. Ou na lateral da janela, no fundo da paisagem. É. E deixa o carro parado, daí faz só umas luzes ficarem girando ao lado tal, e começa a botar uns sons de guerra, uma trilha sonora que não tinha nada a ver exatamente com o diálogo e tal. Maluco. Pra mostrar também um pouco, às vezes, do que tá acontecendo dentro das personagens, né? Não de uma maneira visível, assim. Sim. Tal, né? Então ele brincava muito com isso, assim, também. E também inseriu um certo humor também nos filmes, né? Pegar esse gancho do Demônio das 11 Horas, fala um pouquinho do filme. O filme talvez seja visualmente o mais encantador do Godard nesse período aí, Demônio das 11 Horas. É um filme lindo, lindo demais, assim. Tanto que eu não canso de rever quando eu passo na TV a cabo e tal, eu sempre tô dando uma olhada, assim. E é curioso porque você sempre vê coisas novas, assim, no porque filme. eles estão viajando, né? Eles vão viajando, os personagens, tal, né? eles meio que se conheciam, só que daí o Jean mandou acaba chamando ela para uma fuga, daí eles vão para a estrada, e daí é uma coisa meio como se fossem duas figuras poéticas, assim, em movimento, porque ele, por exemplo, no começo do filme ele está lendo um livro de crítica de pintura sobre Velázquez. Daí as cores do filme também se aproximam de algumas cores de pintores franceses e tal. Olha só. Né? E daí tem um momento clássico nesse filme também que o Samuel Fuller, que é um diretor americano, aparece e fala o que é o cinema e tal. Então, de novo a metalinguagem, né? Tipo, falando, a metalinguagem. Um filme falando sobre o que é um filme. Sim. E daí tem umas certas cenas na praia, assim, que eles param, né? Carina Juba mandou. Tem um romance que não é tanto de emoções rasgadas, e sim meio de pensamentos, assim, eles vão conversando. Mais poético. Seria mais um sentido meio... tem um lirismo, só que no caso do Godard é sempre uma coisa meio anticonformista, assim, tipo... ele gostava de usar uma expressão que sempre assim, pelo contrário. Então, você falava uma coisa e tal, não, pelo não contrário. É isso. Tal, não é isso. Então, tanto que é difícil definir os filmes dele, assim, um gênero dramático preciso. O Demônio das 11 Horas, que é baseado num romance policial, por isso que tem esse nome no Brasil, Demônio das 11 Horas, mas o francês original é Pierrot le Fou. Tipo, seria Pierrot o touro, o louco, tal. E daí é um pouco uma comédia farsesca, mas também é uma narrativa policial, porque tem a perseguição, tem assassinato. Quer dizer, ele mistura tudo. Mistura tudo. Por exemplo, ele tem daí nesse filme que ele cria uma frase ótima também, que o sangue no cinema não é sangue real, né? É sempre uma tinta vermelha e tal. Né? Então fica explícito também que é uma coisa fake, sabe? Ele vai brincando com esses códigos do cinema clássico narrativo que querem causar uma ilusão no público. Ele vai meio que desnudando todo esse processo criativo, né? E é um filme também que é muito bom na revisão, assim, porque eu lembro que mas esse é diferente do Desprezo, que eu acho que é um filme um pouco mais triste. Vamos falar das 11 Horas ele é mais alegre, assim, mais alegre. Ele é mais jovial, ele tem uma coisa que vai te seduzindo, assim, na primeira vez que você vê. Mas depois você quer rever, porque é tanta informação, é tanta coisa, que tem isso. O Godard é muito, muito intenso, assim. Isso. Tem essas citações que ele faz o tempo todo, né, de livros. Daí você fica curioso, assim, nossa, de onde veio essa frase? E tem muita gente que fala assim, mas Godard é muito difícil de entender. É muito intelectualizado. O que você... Daí tem as fases dele. Essa fase que a gente vai passar no ciclo aqui no Vila Rica ainda são os filmes mais palatáveis para o grande público, assim, tal. Certo. Realmente, tem uma fase depois, a partir depois da chinesa, ele começa a se preocupar muito com Maio de 68, na França, a revolta dos estudantes, né, com a universidade e também dos operários. Depois na chinesa. Então, a chinesa ele já começa a se preocupar com a chinesa, ele faz uma radiografia dos estudantes ali do Maio de 68, até antecipa algumas questões que ele observa. Mas depois ele começa a se juntar com um coletivo chamado Dziga Vertov, que é uma homenagem a um realizador nascido na Ucrânia, que fez parte também dessa geração soviética do Eisenstein, e que fazia os documentários políticos dos anos 20. Então ele começa experimentais. Então ele começa a fazer filmes que ele não assina a direção. Ele não assina? Quem assina é o coletivo Vertov, o coletivo Dziga Vertov. Olha tem uns isso. 4, 5 anos que ele fica nessa onda de fazer filme coletivo. Então, por exemplo, tá tendo mais de 68, ele pega uma câmera, vai para as ruas filmar toda a loucura nas ruas de Paris e tal. Né? Então ele acha que é mais importante ter um cinema ativista nesse sentido. Naquele período. Né? Daí, por volta de 72, 73, ele começa a voltar a fazer alguns filmes assim com astros, ele faz filme com a Jane Fonda.
Com a Jenny, qual que foi que ele fez com a Jenny? Você lembra? Tudo Vai Bem. Tudo Vai Bem? Que é um filme que tem um quê político bem forte, mas também já tem dois astros. Tem o Yves Montand e a Jane Fonda. Tal. E daí ele começa a fazer filme também explorando a técnica do vídeo. O Nicolas Ray disse que ele meio que se inspirou nele. Assim. Ele viu um filme do Nicolas Ray, que era Nós Não Podemos Voltar Mais Para Casa e tal, e que era um filme feito mesclado de película com vídeo que estava lançando na época, e dividia a tela em vários quadradinhos, assim. De repente tinha várias imagens passando ao mesmo tempo. Era um filme experimental que o Nicolas Ray tinha feito e passou em Cannes. Cartoon? Parecia cartoon? Como se fosse... sabe quando você tem, por exemplo, uma sala de controle de vigilância? Você tem vários monitores? Vários cortes. Várias telinhas. Então ele fazia vários... O Nicolas Ray fez um filme que ele recortava, dividia a tela em 4. Cara! Então tinha várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Já era difícil, imagina... Sim, em película mais difícil ainda, né? Mais difícil ainda. Eu estava vendo uma entrevista do Godard que o repórter tinha perguntado para ele assim, você faria TV? Ele falou, por que não? Faria, né? A TV e o cinema são formas de comunicação, né? E hoje em dia, assim, só fugindo um pouquinho do Godard, você acha que ainda o cinema e a TV têm essa, vamos dizer, essa treta? Então, hoje o cinema e a TV são mais até que irmãos, assim, porque muitos filmes a gente consegue fazer para passar no cinema inicialmente, depois estrear na TV e conta com recursos da TV na produção. Certo. Então, são meio que parceiros na realização dos filmes. Por muito tempo, a TV tinha um meio de produção inferior ao do cinema. Inferior, né? As câmeras Betacam, as câmeras de vídeo eram bem inferiores à câmera de película 35mm e tal. Então, tinha esse preconceito de alguns diretores, assim, não vou fazer TV porque vai ser uma imagem inferior à imagem do cinema e também vai passar na TV aberta, vai ser para um público de massa e tal. Sim. Geralmente os diretores mais politizados não gostavam. Hoje a TV também tem, na TV a cabo, canais segmentados, né? Então, assim, tem canais que passam programação alternativa e tal, voltada a filmes experimentais ou documentários e tal. Sim. E ficção também mais livre. Então, acho que esse preconceito acabou se perdendo. Agora, o Godard fez uma série que a gente quer passar mais pra frente aqui no Vila Rica, conversei com o Rodrigo já. Vamos lá. Passar essa série chamada Histórias do Cinema. É ótimo. Que ele fez pra TV francesa entre 89 e 98, ao longo de muitos anos e tal, com patrocínio da Gaumont. E é uma série que ele vai recontando boa parte da história do cinema, misturando com fatos também importantes do século XX, assim, principalmente a Segunda Guerra Mundial e tal. Então ele mistura cenas documentais, alguns episódios importantes do século XX, com cenas de filmes clássicos, né? E também remontando as citações de literatura e filosofia. Que bacana. Músicas e tal. E daí esse livro, quando saiu na França e tal, vai lembrando um pouco da montagem dele no filme, ó. Tem os textos, com também, ó, que ele faz essas palavras que eu falei para você. Né? A palavra vira imagem palavra também. Vira imagem. Né? E ele vai meio que questionando tanto a linguagem do cinema, quanto a história do cinema também, né? Quem que contou essa história do cinema, de que maneira, né? Ele fala que o cinema italiano foi, por exemplo, um dos únicos que conseguiu resistir aos nazistas, o neorrealismo italiano, né? Uau. Que outros acabaram sucumbindo e tal. Sim. E esse livro aqui, ele acabou sendo no Brasil recentemente, numa edição linda, que acho que foi o último livro do Godard lançado aqui, que é a versão em português, ó. História do cinema. Então, mais compacta. Mais compacta. Não tem as figuras, não tem a reprodução do filme, assim. Igual mas o conteúdo está aí. Mas todo o texto está aqui e pela primeira vez em português. Ótimo. Tinha sido lançado em espanhol e agora em português. Então, para quem for ter uma iniciação com o Godard, eu recomendo 2 livros. Esse aqui, História do Cinema. História do Cinema. Né? E também, por que não, né? O Fantasmática, olha só. Por que não? Que eu vou ganhar no final do... no final do podcast. Eu lancei no ano passado porque tem um capítulo voltado ao Godard sobre um filme que ele fez em 2014, foi lançado, chamado Adeus à Linguagem. Eu estava em Paris, em 2014, para passar 3 filmes que eu tinha dirigido na Cineteca Francesa. Legal. Né? Trilogia do Esquecimento. Certo. E daí casou de estar em Paris e ter a estreia do Adeus à Linguagem em Paris. Gente. Daí eu fui na primeira sessão. Falei assim, vai que o Godard vai estar lá, né? Vai que o Godard tá lá, eu dou um abraço nele. Daí não é que tinha um velhinho, bem velhinho, assim, da primeira fileira e tal. Você assustou, daí Rodrigo? Eu briguei com a Roberta, eu falei assim, cara, será que é ele e tal, né? Que veio ver. Mas o filme tinha estreado em Cannes, uma semana antes, no Festival de Cannes, e estava estreando em Paris. A gente foi na primeira sessão das 2 da tarde. Mas aí eu acho que não era, assim, porque a gente ficou olhando e tal. Eu falei assim, se for, você não teve certeza se era ou não? O cara meio que foi sumindo lá e já não conseguiu mais ver a pessoa. Típico do Godard, né? Então, acho que era ele pode mesmo. ser que era ele, né? E o filme era em 3D.
Olha que doido. Caramba! Ele fez uma aventura em 3D com a Deusa Linguagem. Então a gente viu a estreia em Paris em 3D, assim. Foi muito louco. Que honra, que privilégio, né? Que bacana. E daí, nesse livro que eu lancei ano passado, eu dedico um capítulo à análise desse filme, a Deusa Linguagem, e também fala do sistema do Godard de forma geral. E para o pessoal que está vendo, onde que eles podem encontrar esse livro, Rodrigo? Olha, aqui em Londrina dá para encontrar na livraria Olga, né? A única livraria do centro aqui de rua. É na Goiás, a Olga, né? Na Pio 12, entre o Cabral e a Genópolis. Isso. Né? E pela internet, dá para entrar no meu site e pedir por e-mail que daí eu mando, assim, para alguns lugares. Já teve lançamento em São Paulo, em Curitiba, e aqui em Londrina foi em julho do ano passado, e também em Marília, agora foi em abril, minha cidade natal. Você fez um lançamento aqui na cidade? Eu fiz o lançamento no Sesc. No Sesc? No ano passado, em julho. Daí que foi quando boa parte dos exemplares saiu, assim, eram 500 exemplares. Agora estou no último lote. Estou vendo de lançar no Rio de Janeiro agora em agosto. Talvez dê certo também. Ah, isso aí, que bacana. Então também tem um Fantasmático, olha só. Uau! Sobre Godard. Mas, maravilhoso. Daí, voltando agora à programação, se a gente tinha um filme mais leve no Demanda das 11 Horas, Alphaville, daí eu acho que é uma sessão mesclada, assim. Mesclado. Porque até vou ler pra você a sinopse, pra você ver o que você acha. Que é uma sinopse engraçada, assim. É um filme que é meio que ficção científica. E esse, curiosamente, tinha... Eu lembro que acho que foi o primeiro, talvez, que eu tenha visto em locadora, porque tinha na Delta Video. Você lembra? Eu lembro, eu era cliente da Delta Video. Tinha lá, eu lembro. Pagava multa direto, porque eu ficava com não rebobinava os filmes. Não. O filme diz o seguinte, ó. O agente Lemmy Caution chega de países exteriores a Alphaville, cidade futurista comandada por uma inteligência artificial que ele precisa destruir. Olha, uma inteligência artificial, hein? Olha só. Nessa época já se falava disso já. Ele também deve libertar Natasha von Braun, que é a personagem da Ana Karina, daquele lugar onde palavras como amor e porquê foram proibidas. Então, de certa forma, ele faz um filme inspirado um pouco naquele romance Admirável Mundo Novo, que previa um mundo já em que alguns sentimentos fossem proibidos. Sim, né? sim. Do Aldous Huxley. Sim. Que é um romance até agora com a pandemia, voltou à tona também e tal. Nunca foi muito bem adaptado para o cinema. Mas esse filme do Godard é um dos que melhor dialoga com essa obra-prima do Aldous Huxley, que meio que prevê esse futuro em que todos os nossos comportamentos assim afetivos surgem meio pré-condicionados a algo maior que a gente, que vai meio que manipulando eles. Certo. Né? Dizem que as redes sociais foram uma tentativa de causar isso nas pessoas, né? Tipo, a forma que o Facebook, o Instagram meio que programam para o algoritmo coisas para você reagir. Falam nas eleições americanas do Trump, também teve muito disso. Assim, todas as questões contemporâneas estão, de certa forma, relacionadas a questões que o Huxley prevê lá nos anos 30, quando faz o romance. E o Godard meio que discute também no filme dele. Mas daí o filme, ele de novo mescla gêneros narrativos, né? Então, é uma ficção científica, mas não é uma ficção científica clássica, assim, tal. Também tem um quê meio policial noir, assim, sabe? Ele gosta de levar para essa coisa do de filme misturar criminal gêneros, e tal. Gosta, porque o bom do filme policial é que, assim, como você tem um assassinato, um crime, e precisa descobrir quem foi o autor daquele crime e tal, você já tem o público do seu lado, no mínimo, para essa aventura de descobrir quem foi o autor do crime, não é? Sim, com certeza. Não precisa de muito mais elementos, assim, tal. Tanto que tem uma frase clássica do Godard que ele, na verdade, meio parafraseia o Griffiths, que para fazer um filme, você precisa de uma arma e de uma garota. Que maravilhoso. Ai, uma arma e uma garota. Porque basicamente é a ação, né, a arma, e também uma garota que é aquilo que a gente vai defender, que o personagem principal vai defender, vai salvar, alguma coisa assim. Maravilhoso. Né? E daí ele fez muitos filmes nesse período com a Ana Karina, que é uma atriz que foi casada com ele, né? Sim. Que foi a principal musa dele nesse período dos anos 60, na primeira metade dos anos 60. Era uma atriz que veio da Dinamarca, dinamarquesa, ela não é francesa, e ela começa com Godard, e ela meio que entende esse modo de atuação dos filmes dele, que não é o modo clássico também, né? Igual, por exemplo, a Jean Seberg, quando está fazendo o Cossado, tem uma coisa legal, porque assim, tem um ruído, porque ela vem do sistema americano, de Hollywood. Certo. Ela tinha feito já filmes lá, tal, com Otto Preminger, que é um diretor clássico americano e tal. E daí, de repente, ela veio fazer um filme meio que... assim, tinha uma grana e tal, mas era um filme na França com um diretor maluco, né? Godard. Sim. Então, alguns métodos de atuação ali assim, improvisa aí e tal, vamos fazer assim, né? Tipo, coisas que ela não estava acostumada, né? Certo. Algumas cenas sem roteiro, você vai criando na hora e tal. Uma coisa que o Godard fazia muito também era filmar sem ter iluminação excessiva, assim. Por exemplo, ela vai fazer uma cena num bar, né? Num cinema clássico, tal, o que você faria?
nossa, eu vou lá nesse bar. Primeiro assim, eu vou reconstruir o bar no estúdio. Sim. Quando você tem grana, você faz isso. Mas, se, não, queremos um realismo tal específico. Então vão levar todos os refletores lá para esse bar, vão levar um monte de coisa e tal. O Godard chegava, né, com o Raul Cotar, que era o fotógrafo, trocava a intensidade da lâmpada dos lugares. Aumentava a intensidade. E filmava com um filme que era próprio de câmera fotográfica jornalística, assim, que tinha uma capacidade de registrar a imagem com menos luz. Então ele conseguia fazer uma coisa quase documental nesse sentido. Total. Que os jornalistas usavam para tirar foto. E daí ele consegue fazer uns filmes com um look diferente, com um visual diferente, nesse sentido. Sim. Muito mais livres, né? Com a câmera na mão, ou na cadeira de roda, ou com mobilidade que não se via Você tanto. falou a câmera na mão, eu lembrei do Glauber Rocha, né? Uma ideia e uma câmera na mão. Sim, a o frase Glauber síntese também do Glauber. se nutriu muito, né? Do Godard. Bebeu muito da novela Vague, do Godard, e o Godard admirava muito o Glauber Rocha. Foi o cineasta brasileiro que ele mais admirou. Ele tem uma relação com o Brasil forte, assim, igual eu falei pra você, ele passou por aqui em 1950, muito rapidamente. Sim. Mas ele admirava muito o Glauber. O Glauber é o único citado na série de TV Histórias do Cinema. Olha, que bacana. Né? Ele fala bastante do Glauber. Porque teve um momento também dele, no começo dos anos 70, ele começa a olhar o que é chamado de terceiro mundo. Terceiro mundo. Então ele olha para a América Latina, olha para a África, e começa a querer estimular que esses continentes façam filmes também com sua linguagem. Arrasou. Então ele fala muito do Glauber nesse sentido, de elogiar os filmes do Glauber. E volta e meia algum filme cita, assim, por exemplo, Masculino e Feminino, que é um filme que ele faz também dos anos 60. Tem um momento que o personagem do Jean-Pierre Léaud lê um trecho de um manifesto contra algumas pessoas que estavam presas no Brasil pela ditadura. Olha só. Olha que legal, né? Então, muito legal. Tinha uma relação já forte naquela época. Muito legal. E ele teve um filme proibido no Brasil depois dos anos 80, que é o Jules Salim-Marie, que é a outra fase da vida dele. Então, assim, para falar das fases e também agora falar da chinesa, então o Alphaville, ele faz um dos últimos filmes com a Ana Karina, depois ele fez também Made in USA, acaba rompendo com ela. Aí romperam também na vida, assim, a questão do marido e mulher, fizeram mais filmes juntos, que pena e tal. Que pena. Mas é uma parceria que rendeu filmes, né, fantásticos, assim, né? E daí, a chinesa, ele já faz com a outra parceira dele de vida, que é a Ana Wiazensky, que tinha feito um filme com o Bresson antes, que era a Grande Testemunha. E daí a chinesa ela faz uma estudante dessas estudantes francesas que estavam todas interessadas em política tal, e sobretudo da política maoísta, que é a política que via da China. Sim, tal, né? sim. E ele faz, assim, um pouco criticando também uma certa inocência de estudantes universitários franceses de adotar esses ideais políticos da China como se fossem verdade absoluta. Assim. Então o filme é meio que uma brincadeira, sabe? Assim, e também bota umas palavras escritas na lousa, na casa e tal. É um filme divertido também. Fez muito sucesso também na época tal, e antecipou algumas questões, alguns lemas também que seriam levantados em maio de 68, quando os estudantes franceses quebraram tudo e queriam mudar o sistema educacional e tal. Né? Depois, então, daquela fase que eu comentei com você do grupo do Ziga Vertov, veio a fase do experimento em vídeo, e daí no final dos anos 70 ele volta a fazer filmes no modo mais tradicional. Certo. Ele faz Salve-se Quem Puder, faz uns filmes que começam a também ter estrelas novamente, começa a fazer filme com a Isabelle Huppert, uma atriz francesa maravilhosa e tal. Daí nos anos 80 ele faz uma série de filmes, assim, que alguns têm mais sucesso que outro e tal, mas volta a ficar bem ativo, continua a fazer experimentos em vídeo, né? Mantém isso dos anos 90 também, nos anos 2000, até que ele manteve esse modus operandi, assim, basicamente até o fim da sua vida agora. Ele fazia filmes, às vezes, que tinham atores, até, acho que até um pouco Nossa Música, talvez 2005. Depois ele começa a radicalizar de fazer só assim, com alguns atores faziam participação. Desconhecidos, entre aspas, não celebridades. Não são mais celebridades. Um dos últimos com celebridade que ele faz é Colin Delon, que faz Novelle Vague. Um filme que chama Novelle Vague, de 1990, que é maravilhoso também. Ai, vamos passar ele aqui. Né? É um filme tão fantástico que só de você ouvir o filme já é uma pira já. Porque a trilha sonora dele foi lançada separadamente e tal, e só a trilha já é um negócio muito rico. Já te pega, já. Eu conversava com a professora Janete O'Hawley, que era professora de música da UEL. Maravilhosa. E eu adorava também esse filme, porque dava pra fazer um estudo de caso da trilha sonora só da trilha já dava do Novelle Vague. Caldo. Sim. E daí ele faz alguns filmes aí também com o Gerard Depardieu, fez algumas pontas e tal, dos anos 80, 90, mas depois
ele meio que fica com esses atores menos conhecidos. Em 2014, O Adeus à Linguagem, tem uns atores que também estavam começando, mas o filme, por exemplo, tem um segmento que é narrado por um cachorrinho, que vai andando. É o cachorro do Godard. O cachorro do Godard? Dele, da Anna-Marie Meville, que era a mulher dele. Que bacana. Então também tem essa questão, até do ponto de vista narrativo não humano, assim, tal, né, de um animal. E vai aprofundando essa questão também de interromper a narrativa para ver uma citação filosófica, uma citação literária, porque no fundo ele acredita que o cinema é uma forma de pensar o mundo, né? Sim. Então quando ele vai montar os filmes, ele estrutura os filmes quase como se fosse também uma forma de reconstruir seu pensamento. E o nosso pensamento, né? Eu tô conversando com você, tô falando com você pensando no que eu vou lembrar para falar, mas ao mesmo tempo eu tenho uma sensação de uma coisa que eu vivi há pouco tempo, depois tem uma coisa que eu tô imaginando pro futuro. É uma simultaneidade, né, de coisas, né? Sim. Então ele mantém basicamente esses elementos de simultaneidade e fragmentação nos seus filmes até o final, né? E daí tem esse último Imagem em Palavra, que no Brasil teve esse nome, mas o nome original é O Livro das Imagens, que também é lindo também, né? Que é também, acho que o nome de um livro do Hilke, do poeta, né? É também O Livro das Imagens. E ele, até o fim da vida, mantém essa questão de ler muitos livros. Ele geralmente conta que o processo criativo dele ficava uma série de livros na prateleira, assim, na sala, tal, que não lia inteiro. Ele ia lendo 1, 2, 3, 4 páginas, misturando, tal, buscando frases que o interessassem, né, com o que ele estava criando. Daí quase um brainstorm legal. Que ele estava fazendo. De certa forma, é uma busca que algumas pessoas devem fazer hoje, às vezes, na internet. Para assim, inspirar, tal. né? Para buscar algumas coisas e tal. Ele fazia a partir dos livros, assim. Que legal. E vai buscando tal, e anotando, e depois isso vai se juntando no roteirozinho, assim, ou que ele vai dando fala para os atores e tal. Né? Mas, de forma geral, assim, o legado dele para o cinema, não só na França, mas no mundo, e no Brasil também, por causa do cinema novo, né? Que foi uma grande influência que a Novela Vague teve no Brasil, foi no cinema novo, naquela geração do Glauber, Joaquim Pedro de Andrade, todo mundo, também até do pessoal que vem depois do cinema novo, muitos também viam filmes do Godard também, Rogério Sganzella, Júlio Bressani, André Tonati, todo mundo é muito inspirado no Godard. Ele ensinou nós, realizadores independentes, a fazer filme de maneira muito livre e com poucos recursos. Né? E construir filmes que não são só narrativas de histórias, mas também visões sobre o mundo, né? Que podem ao mesmo tempo ser poéticas, podem ao mesmo tempo ser políticas, podem ser reflexivas e podem ser também pessoais. Né? Por isso que eu acho que é um cinema tão rico assim. Né? Talvez um público que está começando a assistir filmes assim diferentes do cinema comercial for assistir determinado filme do Godard, pode se assustar, igual você perguntou para mim no começo, né? Tem gente que fala que é muito difícil e tal. Mas, por exemplo, se a gente for ver assim, vou estudar os clássicos da literatura, vou estudar a Divina Comédia do Dante, vou estudar Tragédia Grega. Tragédia Grega. É quase impossível você ver também sem apoio de algum comentador, alguma análise e tal, porque são obras que realmente são tão grandiosas que você precisa de alguém te ajudando. Né, para você poder percorrer Beabá, aquilo. Né? E no cinema também existem isso. Acho que os filmes do Godard são filmes que, como eles são impregnados, né, tudo que ele leu, que ele vivenciou, tal, dos pensamentos dele, é legal também você ter esse lance de voltar para o filme depois, rever, saber que é um outro tempo de narrativa e tal, né? E, ao mesmo tempo, tem uma beleza plástica fenomenal, assim. Então, eu acho assim, só te interrompendo um pouquinho, vai ser legal nessa mostra que depois a gente vai ter o debate, né? Com você e outras pessoas, os convidados, né? Para realmente o público tirar essas dúvidas, né? Para não sair... Claro que cada um vai ter uma sensação, né? Um sentimento. Os filmes são muito sensoriais também. Exatamente. Verdade. Mas é legal ter essa abertura, né? Sim, eu acho muito interessante ter o debate, até porque assim, a ideia também de fazer a Mostra Godard em Londrina era também para contribuir para a formação de público. Com certeza. Para esse cinema mais diferente, né? Na cidade, né? Então, assim, fazendo comparação com a música, é quase como se a gente estivesse passando, assim, rock instrumental, assim. Tipo, sem letra, né? Sei lá, bem progressivo, não sei o que. Música eletroacústica, uma coisa assim. Igual o povo fala, nossa, esse negócio é muito cabeção. Mas ao mesmo tempo, na verdade, você vai ver, tem esses atores que são maravilhosos, né? O Jean-Paul Belmondo, a Ana Karina, a Brigitte Bardot, nesses filmes. Tem também esse clima que o mundo viveu, acho que nos anos 60, de muitas revoluções, né? De costumes e tal. É a primeira vez a juventude fazendo suas obras também no pós-guerra e tal. Então, eu acho que é uma coisa que, assim, constantemente a gente vai voltar para essa energia que estava tendo nessa primeira metade dos anos 60. Pensar que no cinema estava tendo isso, na música tinha Beatles, Rolling Stones e outras manifestações e tal. Então, assim...
eu acho que vai ser muito interessante poder ver os filmes na tela grande. Muita gente vai ver pela primeira vez, né? Sim. Gerações mais novas e tal. Eu vou rever alguns que eu tinha visto há algum tempo e tal, mas como eu falei no começo, rever filme do Godard parece que você está vendo pela primeira vez, assim, porque muita coisa você sente Você que descobre. você está descobrindo naquele momento, de tão rica que é a obra, assim. Sim. Né? Frescor, né? O frescor da obra dele, frescor. né? Que eu acho que é um sinal também dos grandes diretores, assim. Com certeza. Né? Os meus diretores prediletos, né? Geralmente são 3, assim. É o Godard. Isso eu ia te perguntar, quais são os seus preferidos? O Stanley Kubrick, que é outro que volta e meia também eu frequento a obra dele. Bora fazer uma amostra dele também. Do Kubrick, né? E também o Bergman, também, que é o diretor também que eu aprendi bastante. Tem outros também que eu adoro, assim, Kiarostami, Fellini. Mas esses 3 estão no topo. Mas os 3 foram que eu acabei me identificando mais ao longo da vida, assim. Recentemente também tenho estudado muito a obra da Agnes Varda, que é uma diretora que faleceu há pouco tempo, que inclusive dirigiu o Godard no filme dela mais famoso, Cléo das 5 a 7, ele faz uma ponta com a Ana Karina, faz um casal. A gente podia fazer também a mostra da Varda aqui também no Vila Rica, que seria muito legal também. Sim. Né? Mas o Godard, então, ele também meio que promete pra gente que tá fazendo filme aqui, por exemplo, em Londrina, no interior do Brasil e tal, onde não Isso tem nenhum continua, curso de cinema. Né? É legal porque ele fala assim, olha, é possível vocês fazerem filmes com as câmeras que vocês tiverem, com o grupo de pessoas que vocês tiverem. O mais importante é a ideia. Isso, né? Não é tanta questão e a ação, suporte. Né? Também, sim, o que vai acontecer diante da câmera e tal. Sim. Mas ele privilegia muito que o cinema pode ser essa forma de pensar o mundo, de revolucionar o mundo, assim. Muito bacana. Por isso que é apaixonante. Apaixonante. A gente faltou falar um pouquinho da Alphaville, né? Da inteligência artificial. Acho que tá faltando, chinesa, Grota. Né? A gente já falou de todos, é isso? A gente falou da chinesa também. A chinesa até eu posso ler a sinopse, se você quiser. Por favor. Embora você tenha falado que ele fala, ele escreve uma sinopse que não tem nada a ver com o filme. Que não tem nada a ver com o filme, verdade. Né? É difícil resumir as tramas, mas a chinesa, a sinopse seria a seguinte: no verão, 5 estudantes ocupam um apartamento emprestado para criar uma célula maoísta. Maoísta. Ou seja, seguindo Mao Tse Tung, né? Do Mao Tse Tung. Estudam, fazem seminários, teatro, depõem para um filme. Mas se desentendem, o grupo se desfaz. Veronique assassina um ministro soviético e, por engano, outra pessoa. A família retoma o apartamento e apaga os sinais das férias. Essa é a chinesa. A chinesa. Do Demônio das 11 Horas também é engraçado. Vou te mostrar também. Fala. A sinopse. Pierrot Le Fou. Ferdinand é professor de espanhol e trabalha na televisão. A gente mal vê isso no filme. Sim. Mas perde o emprego. Casado com uma italiana, que a gente também mal vê no filme. Mal vê. Vai a uma festa e volta para casa sozinho. Leva a babá Marianne, que é a Ana Karina, de volta para casa, gerando um clima de fuga, que se efetiva e o casal se envolve com tráfico de armas e conspiração política. Bem maluco, né? Bem engraçado. Alphaville eu já li, né? Pra vocês também. Já leu. Daí vamos ver agora do Desprezo. Isso. Pra voltar um pouquinho pra trás, que no original é Le Mépris, em francês, né? É uma coprodução com a Itália. O escritor Paul é convidado, que é o Michel Piccoli, né? É convidado por um produtor norte-americano para reescrever o roteiro de uma adaptação fílmica da Odisseia de Homero. Sim. Tem isso, é dirigido por Fritz Lang. Enquanto decide se aceita o trabalho, ele procura entender por que sua esposa Camille, que é a Brigitte Bardot, né, parece desprezá-lo cada vez mais. Tem essa relação do desprezo que vai crescendo no filme. E por último, então, que é o primeiro filme da mostra, O Acossado. O Acossado. Que em francês é Bout de Souffle. E nos Estados Unidos ficou como breathless, tipo, sem ar, assim. Certo. Acossado narra a trajetória de Michel Pocard, um ladrão de carros que, fugindo para Marsella, mata um policial. Isso acontece no comecinho do filme. Certo. De volta a Paris, ele reencontra Patrícia, que é a Jean Sebag, uma estudante norte-americana. Enquanto perambula pela cidade, Michel ensaia retomar a relação com Patrícia. Mas ela o denuncia à polícia, que o mata no fim. Nossa, contei o final, hein? Olha só. Contou o final. Essa cena é fantástica. A cena é fantástica, Aí tem aquela coisa assim. E eu fui na rua, sabia? Que ele matou a... Lembra disso aqui? Sim, que ele faz assim e tal, ela fala... ela olha pra câmera e fala. Então, eu fui nessa rua que tem essa cena. Foi? Fui. Quando eu fui pra Paris a primeira vez, eu queria conhecer alguns lugares que ele filmou, né? Lógico. Queria conhecer a rua da Agnes Varda, que ela morava. É paralelepípedo lá, não é? Não tô enganado. Acho agora talvez não, mas... Não, mas no filme né? Filme, acho que é. Acho que é. Agora eu não lembro exatamente, mas lembro. daí eu fiz o percurso, assim, com uma câmerazinha digital, até chegar onde ele cai e morre assassinado e tal. Olha só. Rodrigo, é muita coisa pra gente falar. Sim, num podcast só, né? E depois, acho que tendo os filmes também mais frescos em mente, que o público vendo, dá pra discutir de maneira mais aprofundada. Bacana. Né? Não vai faltar oportunidade pra gente conversar. Sim. Não vai faltar mostras de cinema, filmes né? de cinema, porque a gente tá com essa parceria muito legal com a Quinópolis, né? Com certeza. E o Vila Rica
quer muito trazer esses Sim. clássicos, né? Então a gente já é parceiro já há algum tempo, né, Rodrigo? Então convido o pessoal para viver a mostra aqui no espaço. Sim, pessoal, então, agora de sábado, dia 22 de julho, Isso. né, até 19 de agosto, todo sábado, às 15 horas, a gente vai exibir aqui no Vila Rica 5 clássicos restaurados do Godard. Começa com o Acossado, nesse sábado, dia 22, Isso. né? E vai até dia 19 de agosto com a Chinesa. Então, e também assim, eu vou apresentar os filmes um pouquinho antes ali, rapidamente, mas após cada exibição vai ter uma coisa bem legal que é debater os filmes com convidados especiais, né? Que a gente vai chamar da área de cinema ou de artes visuais. E daí vai ser uma coisa informal, das pessoas poderem tirar dúvidas, comentar o que achou do filme. Então acho que vai ser muito legal para Londrina ter essa experiência de mergulhar no universo do Godard, porque assim como esses dias eu ouvi um crítico comentar, assim como as artes plásticas não se recuperaram da morte do Picasso, dificilmente o cinema vai se recuperar da morte do Godard. Com certeza. Imperdível. Merci. Obrigado. Pessoal, sigam nossas redes sociais, sigam o nosso canal e até a próxima. Merci beaucoup. Obrigada, Grau. Obrigado.